Tiago, capítulo de número 3. Eu gostaria de falar sobre o impacto das palavras na nossa vida. Isso no contexto de casa, contexto de trabalho, contexto de igreja. Qual é o impacto das palavras em nossas vidas? Ela pode ser tão benéfica como também maléfica. E hoje à noite nós vamos falar e aprender um pouco sobre isso. Tiago, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1 vai estar escrito: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jogar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Que o Senhor nos abençoe e aplique sobre nós a sua santa e poderosa palavra. Meus irmãos, a carta de Tiago, ela também é considerada para os teólogos como se fosse a carta, um livro do Provérbios do Novo Testamento. E interessante que Tiago, ele vai discorrer sobre várias coisas, sobre o caráter humano, sobre o posicionamento humano. Ele vai falar sobre como, diante das provações, se manter firme. Ele também, meus irmãos, ele vai falar como nós devemos agir de forma parcial em muitas situações. Ele também vai nos ensinar que se nós não tivermos fé, de repente a gente achando que só a obra é suficiente, mas também ele vai nos ensinar que devemos ter fé, devemos ter uma obra movida também pela fé. Enfim, há vários ensinamentos na carta de Tiago. E um desses tantos ensinamentos que ele nos mostra aqui em sua carta, capítulo de número 3, é justamente algo que nós muito utilizamos: palavras. Palavras é algo que é frequente. Nos comunicamos com raiva, com emoção, através das palavras. Comunicamos também contentamento, comunicamos desejos, comunicamos segredos. As palavras estão presentes. Elas são tão presentes na nossa vida que, de uma certa forma, nos influencia poderosamente. Interessante que a palavra do Senhor diz que a nossa boca fala, o coração está cheio. Então, logo pois, as palavras, elas expressam os desígnios do nosso coração. Eu sempre falo que quando uma pessoa é muito apaixonada por futebol, a maioria das coisas que ela fala é concernente a algo que ela ama, futebol. Impressionante que eu já vi muitas pessoas também amarem falar sobre novelas, notícias, política,
tantos assuntos falamos, utilizando as palavras. Foram as palavras do nosso Deus que trouxe a existência à humanidade. Foram as palavras de Satanás que enganou o coração de Adão e Eva. Foram as palavras, meus irmãos, de reis que derrubaram nações. Uma só ordem foi necessária. Enfim, as palavras, elas podem realmente mudar toda a nossa vida. Em relação à família, as palavras também, ela tem muito significado para nós. O que falamos para a esposa, o que a esposa fala para o marido, o que os pais comunicam aos seus filhos, a maneira como os filhos falam ou se dirigem aos seus pais, as palavras estão sempre presentes na nossa vida. E aqui Tiago nos traz um ensinamento muito poderoso sobre a maneira ou como a maneira devemos falar. Ele vai dizer, meus irmãos, que é um pequeno órgão, mas totalmente poderoso. E Tiago está comparando aqui a língua a um pequeno leme, tão pequeno, mas poderoso, de movimentar um barco, um gigantesco barco. Um leme, meus irmãos, diante da gigantesca obra humana, um navio, algo parece ser insignificante, mas algo muito poderoso, onde que destina a rota do navio. Tiago, meus irmãos, está falando que também a língua, ela é poderosa para trazer incêndio. Ele diz, meus irmãos, aqui na sua carta, no capítulo de número 3, que ela é poderosa e pode realmente fazer com que o fogo se torne poderoso. Agora há pouco nós vemos aí em Los Angeles, um problema seríssimo de queimas. Casas e casas, meus irmãos, bilionários, milionários, perderam suas residências por causa do fogo. Não é diferente também as palavras. Muitos se perdem por sua palavra. Alguns arranjam briga com as palavras. Outros, meus irmãos, separam famílias, marido, esposa, estão sendo separados por sua palavra. Filhos estão abandonando suas casas por causa da maneira como os pais falam a eles. Problemas no trabalho são adquiridos por mal interpretação. Muitas pessoas fazem coisas erradas porque os ensinos através das palavras estão totalmente erradas. Não é à toa que Tiago vai dizer, ele põe fogo, incendeia uma floresta inteira. Então, sendo assim, Tiago vai nos mostrar, meus irmãos, que verdadeiramente é um pequeno órgão, um órgão poderoso. É evidente que ele não fala na questão desse órgão, físico, humano, mas ele está falando da maneira como se utiliza a língua. Interessante que ele vai dizer também que a língua é algo difícil de ser dominado. Olha só o que está escrito nos versos 7 ao verso de número 12. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Percebam, meus irmãos, que a segunda característica ele vai dizer sobre as palavras sendo utilizadas, ela é difícil de domar. Interessante, quando ele fala ser difícil de domar, ele está falando que é muito mesmo difícil mantermos a boca fechada, porque em algum momento do dia nós vamos abrir a boca para fazer um comentário ou para falar sozinho. E de vez em quando eu falo sozinho, tá, meus irmãos? Não é que eu sou doido não, mas de vez em quando eu falo sozinho. Eu estou usando a língua, é difícil domá-la, Uma coisa mais difícil é dar o microfone na mão do pastor e pedir para ele ficar calado. Mas observe que realmente é difícil ser domado. E o ponto que eu quero que os irmãos observem aqui, quando ele fala que é difícil ser domado, ele não apenas ele olha para o lado mal de não ser dominado,
mas até nos aspectos bons é difícil de domá-la, porque são com elas que nós elogiamos pessoas, são com elas que nós incentivamos as pessoas. Ou seja, é muito difícil domarmos a língua, fecharmos a boca, porque, meus amados irmãos, mesmo que estejamos diante da televisão, sozinhos, de repente sai um comentário difícil de ser domada. E observe que a comparação que ele faz está justamente com animais, que mesmo que sejam selvagens de uma certa forma, podem ser domados pelo ser humano. A gente vê cavalos silvestres sendo domados. Eu já vi, meus irmãos, aí leões sendo domados, porque ele está mostrando que qualquer animal, diante da capacidade humana, pode ser sim dominado este animal, mas a língua não. E ele vai trazer algo interessante. Ele vai falar que ela pode abençoar e amaldiçoar. Ela pode, de uma certa forma, gerar no coração de alguém uma grande satisfação, como também pode gerar no coração de alguém um ódio incontido também. As palavras que ele está falando aqui são palavras, meus irmãos, que podem ferir profundamente alguém, que podem atribuir apelidos, limitações de alguém, ou revelar alguma coisa no coração de alguém. As palavras têm esse poder. Ela tem o poder de manifestar de alguém a sua personalidade. Por isso que Tiago, meus irmãos, ele fala que devemos sim ter o autocontrole sobre ela. Olha só que ele vai dizer no verso de número 10, que de uma boca pode proceder bênção e maldição. Isso aconteceu, sabe com quem, meus amados? De falar algo bom e ruim ao mesmo tempo. Aconteceu com o apóstolo Pedro, que quando Jesus Cristo manda os seus discípulos saírem, e ao retornarem, Jesus pergunta: o que estão falando a meu respeito? Alguns falam: olha, tu és o profeta. Uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista. Aí Pedro falou o quê? Tu és o filho de Deus vivo. Que coisa linda. Apesar que não foi ele quem revelou, né? Mas logo depois, quando o Senhor Jesus Cristo explica que haveria de ser entregue nas mãos dos anciãos, qual é a palavra que sai? De um homem que por Deus foi revelado quem era Jesus Cristo. Senhor, não faça isso contigo não. Deixa que nós morramos em teu lugar. Jesus Cristo olha para ele, o que ele fala? Para trás de mim, Satanás. Percebemos, meus irmãos, que isso não apenas aconteceu com Pedro, também acontece conosco. E nós não podemos ser hipócritas ao dizer que nós nunca falamos algo que não é devido. Falamos sim. Muitas vezes estamos aqui na casa do Senhor, proferindo palavras de adoração, mas somos os mesmos que com as palavras dividem a igreja de Jesus Cristo. Somos os mesmos que proferimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e amanhã duvidamos com as palavras que Ele seja poderoso para mudar situações. Percebam como as palavras estão presentes na nossa vida. Então o apóstolo Tiago, eles vão mostrar essa realidade, que é um órgão difícil de ser domado. Outro ponto que ele vai chamar a atenção a cada um de nós, que esse pequeno órgão, ele revela também sabedoria verdadeira. Olha só o que está escrito nos versos 13 a 18. E ele vai perguntar: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem
a paz. Tiago, ele vai dizer que a verdadeira sabedoria não é adquirida humanamente falando. Tanto é, meus irmãos, que ele vai nos chamar a atenção de algo que é terrível quando se é usado humanamente, nos viés humanos, nas características humanas, as palavras, na sabedoria humana, que ela pode ser considerada algo demoníaco, terreno e animal. Porque a verdade é que quando eu quero me utilizar das palavras, achando que as minhas palavras, porque foram adquiridas pelos anos de minha experiência, pela maneira como eu vivo, ou pelos anos que eu tenho, muitas vezes não vai trazer nada. Quantas pessoas de cabelos brancos têm a boca mais felina do que um animal chamado cobra? Porque cabelos brancos, com toda a experiência, não podem reter a língua, mas a sabedoria de Deus pode nos levar a dizer no momento certo, na hora certa e nos momentos convenientes ou não, mas será sabedoria. Tiago, meus irmãos, está falando que a maneira que devemos falar, ela deve refletir o nosso caráter em Cristo. Como nós sabemos o que a pessoa fala? Como a gente sabe que aquela pessoa que está falando é a pessoa cristã? Também pela sua forma de conduta. O crente, ele não pode, meus irmãos, de forma nenhuma, as suas ações de forma nenhuma podem ser diferentes com as coisas que ele fala ou daquilo que ele fala. O que ele fala também não pode ser diferente do seu coração. Tiago está falando que devemos utilizar bem as palavras de sabedoria. Homens buscam sabedoria terrena, homens buscam inteligência humana, mas muitas vezes essa inteligência é dominada por Satanás. Infelizmente, meus amados irmãos, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As redes sociais é uma maneira de abrir a boca. E quantas vezes elas são utilizadas de forma errônea. Ela é demoníaca quando é mal utilizada. Ela é horrível quando mal utilizada. Tiago, meus irmãos, está fazendo que possamos refletir através da palavra do Senhor, que a sabedoria do alto, ela é pura, ela não é manchada por corrupção. Tiago está falando, meus amados irmãos, que a sabedoria humana confunde, ela é ruim, mas ele está dizendo que a sabedoria adquirida em Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia. Quando as palavras elas são usadas humanamente, de forma carnal, por mais que você diga a verdade, essa verdade não terá o poder de mudança. Mas quando nós falamos por Cristo e por sua palavra, na sabedoria divina, por mais, meus irmãos, forte que ela seja, por mais valente ou veroz que ela seja, melhor dizendo, serão palavras que edificarão, que transformarão, porque ela é pura, amigável e porque ela vem de Deus. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: como estamos usando as nossas palavras? Eu tenho refletido muito sobre isso. Como nós cristãos, como servos de Deus, usamos as palavras dentro do nosso lar? De que maneira utilizamos as nossas palavras quando estamos no trabalho? O que falamos quando estamos na rua? O que se é falado quando está na universidade? Reflita sobre isso, meus irmãos. Como têm sido as nossas palavras? De que maneira nós temos utilizado esse órgão indomável, que não apenas, meus irmãos, é terrível quando falado de forma errada, humana, corruptível, carnal. Ela não apenas tem o poder de machucar alguém, mas também ela nos leva
a ter comportamentos que não são lícitos para um cristão. Tiago, meus irmãos, nos ensina, e aqui eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Tiago nos ensina, e isso devemos aplicar na nossa vida, que devemos ter sempre o cuidado de como nós falamos. Como nós falamos, meus irmãos, vai dizer muito sobre as nossas emoções. A maneira como eu falo revela muito quem sou. A maneira como me dirijo. Pode observar uma coisa: crente que não tem controle sobre o seu lábio são crentes que aparentemente parecem ser crentes, mas não receberam transformação divina. Porque a boca do crente, ela não pode sair nada que desagrade ao Senhor. A boca do crente, ela não deve sair palavras torpes. A boca do crente não pode provocar dissensão. A boca do crente não deve provocar em nenhum momento mesmo um desânimo na vida de alguém. Tiago está falando que devemos ter o cuidado com o que falamos. Ou seja, é como ele estivesse dizendo hoje: antes de falar, pense direito. Mas hoje, perceba o que está acontecendo. A velocidade das coisas não tem nos permitido pensar, refletir. E como isso é refletido? Quando eu estou no celular, a internet está pouca ou não está rápida, a gente começa a ficar nervoso, porque queremos ter respostas rápidas. Você quer ver como reflete, como a gente quer tudo rápido? Quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, qual é a expectativa? Que a resposta venha imediatamente. E isso reflete também no nosso comportamento. Nunca antes na história, pessoas falam tanto sem pensar. Porque a velocidade das coisas, estão, meus irmãos, nos tirando a capacidade de parar, de meditar e pensar. Olhe as instruções que Deus sempre trouxe aos seus filhos. Medite na palavra. Não é rapidez na leitura, é meditar na palavra. O Senhor Deus, pelo seu Santo Espírito, sempre moveu os corações dos seus filhos para saber como pensar, para que saibam também como falar. O Espírito Santo, meus irmãos, nunca se utilizará de palavras humanas corruptíveis. O Espírito Santo, como sendo santo, imutável, inerrante, ele nunca falará coisas ou dirá coisas, e nunca inspirou os homens nas santas escrituras a serem escritas para escreverem qualquer coisa. Precisamos parar um pouco para pensar no que falamos. Temos pressa. Isso tem refletido muito sobre a nossa vida e nosso caráter. Provérbios 15 nos fala que devemos evitar palavras impulsivas que podem provocar conflitos. Mas como isso pode ser feito? Quando eu penso direito. Podemos evitar muitos conflitos dentro de casa, se soubermos o que falar. A grande questão é que, infelizmente, há às vezes a raiva, né? Eu não sei quem às vezes é assim, estou com tanta raiva, fala, e quando abaixa a poeira, né? Eu conheço gente, meus amados, que pede perdão mais de 15 vezes no mesmo dia. Oh, desculpa, eu não tive intenção. Fala besteira de novo. Eita, desculpa de novo, meu irmão. Vamos parar um pouquinho. Principalmente dentro do nosso lar, aonde nosso gênio é revelado. É na nossa casa que o nosso gênio é revelado. É dentro de casa que a gente sabe quem é. Na igreja não. A paz do Senhor, irmão. A simpatia em pessoa, né? Será, meus irmãos,
que os nossos filhos, esposas, maridos, poderão dizer o mesmo dentro da casa do Senhor e dizer abertamente: fulano é assim. Tiago nos ensina: pare antes, reflita, depois fale, porque é um pequeno órgão que pode destruir ou dar vida. Outra coisa que podemos aplicar, segundo as Escrituras, o que podemos ler sobre buscar sabedoria do alto, que devemos sempre buscar em Cristo autocontrole. Meus irmãos, a palavra nos diz em Gálatas, capítulo de número 5, sobre um fruto que é maravilhoso. Há vários frutos: mansidão, longanimidade, domínio próprio. Muitas vezes buscamos e devemos buscar sempre as maravilhas do Senhor, sim. Assim como é muito bom ser usado por Deus os dons, os ministérios, é maravilhoso. Mas existe algo que nós precisamos, se chama fruto do Espírito. Precisamos buscar em Deus, meus irmãos, esses frutos que revelam o caráter do próprio Cristo. Queremos muitas vezes buscar poder, manifestação de graça, mas não pedimos ao Senhor: Senhor, dai os frutos do Teu Espírito. E carecemos disso. Os frutos do Espírito nos ajudam a como também falar, meditar, obedecer a palavra do Senhor, meus irmãos. Isso traz ao nosso coração e à nossa mente controle, autocontrole. Se você busca autocontrole, busca em Cristo e na sua palavra e no Espírito Santo, e Ele te dará controle. Aliás, Ele controlará ainda mais a sua vida, porque muitas vezes autocontrole é perigoso, mas ser controlado por Espírito Santo é melhor. Busque. Se a língua é difícil de ser dominada, se o irmão ou irmã, ou se nós não conseguimos fechar a boca, então vamos abri-la para o louvor da glória do Senhor. Se é difícil, meus irmãos, ficarmos calados, então utilizemos as vozes para proclamar o Evangelho, instruir na palavra. Se é difícil dominar a nossa boca, então deixemos que ela seja usada pelo Santo Espírito, porque quando o Espírito se utiliza de nós, nenhuma palavra é perdida, nenhuma palavra, meus irmãos, é torpe, nenhuma palavra ela é distorcida, porque a santa palavra do Senhor é fiel todinha para instruir, exortar e consolar. Outra aplicação que podemos perceber na carta de Tiago é que devemos buscar ser sempre um exemplo de sabedoria, mas não de sabedoria humana, mas sabedoria divina. É o que nós lemos do verso 13 até o verso de número 18. Tanto é que ele termina o verso 18 dizendo: ora em paz, que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A promoção da paz, ela é feita na instrução divina do Espírito Santo na sua palavra. Apaziguar, manifestar misericórdia, ser pacífico, gentil, amigável, é manifestação e deve ser manifestação de quem recebeu sabedoria divina. Quem não tem sabedoria divina, meu irmão, não é amigável. Não quer dizer que a gente vai aceitar erro. Quem recebeu sabedoria divina, ele não vai, meus irmãos, colocar fogo na lenha para o bicho queimar. Ele em Cristo, dominado por Cristo, usado por Cristo, vai fazer com que aquilo que parecia ser totalmente destrutivo se tornar algo pacífico. E a pergunta que me leva a fazer a todos nós é: de que maneira que realmente temos utilizado as palavras, quer seja no trabalho, principalmente quer seja em casa ou em qualquer outro ambiente. Devemos nos esforçar, meus irmãos, para buscar sabedoria divina. É o que está faltando nos dias de hoje para muita gente. Estamos buscando cura, glória a Deus. Estamos buscando. Às vezes tem muitas pessoas que buscam o poder de Deus. Ter sabedoria de Deus é poder também. As pessoas hoje querem manifestar apenas, meus irmãos, as ações divinas, glória a Deus por isso. Mas também o se utilizar da sabedoria divina é poder dele. Mas as pessoas não querem isso.
Enfim, eu termino dizendo, meus irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é também ser cheio de sabedoria para falar no momento exato, na hora exata. Ser cheio do Espírito Santo, segundo Tiago, é promover no meio, no seu ambiente, não a inveja ou amargura ou sentimento de rivalidade. E às vezes isso acontece dentro do lar, famílias se tendo rivalidades entre elas, quem é melhor, quem não é, joga na cara do outro, porque você, meus irmãos, isso é sabedoria, é? Cadê a sabedoria? Não, é porque eu sei melhor do que você, eu sei mais, ok, pode saber mais, mas não é assim que o Senhor Deus quer que o glorifiquemos. O Senhor quer que nós o glorifiquemos com atitudes que são também manifestadas nas palavras de forma correta, de forma em que Ele seja glorificado e percebido. Cristo precisa ser percebido. As pessoas, melhor dizendo, precisam perceber Cristo na nossa fala. O teu marido, meu irmão, precisa perceber Cristo na tua fala. Minha irmã, o teu esposo, meu irmão, a tua esposa, pais, os teus filhos, os teus pais precisam perceber Cristo na tua boca. É necessário que isso aconteça. Volto a dizer, meus irmãos, eu estou orando para o Senhor, assim, diante da vontade dEle. Eu vou trazer aqui sobre escândalos, consequências do escândalo. E muitas vezes a fala, o que falamos, o que dizemos, muitas vezes traz escândalos. Por fim, para que possamos ouvir as crianças, que as palavras, meus irmãos, de Cristo estejam diariamente em nossos lábios. Tiago, ele fala sobre o poder da língua, que ele pode ferir, pode matar, mas quando é usada pelo Santo Espírito de Deus em nossas vidas, tem a capacidade de gerar bênção, tem a capacidade, meus irmãos, de gerar, pelo Espírito Santo, claro, por sua palavra, arrependimento. Como sempre dizia o meu reitor, quando no seminário, ele sempre falava que devemos falar o que vivemos. Um dia ele nos fez uma pergunta: e se vocês não estão vivendo o que vocês falam? Aí ele disse uma coisa interessante: eu oro para Deus, para que vocês comecem a viver tudo o que falam. Se a gente fala sobre amor e não ama, qual é a oração? Senhor, faça essa pessoa viver em amor. Se a pessoa fala sobre perdão e não perdoa, que a pessoa experimente o perdão. Se a pessoa fala sobre ser pacífico e não é, que viva a pacificidade na sua vida. Enfim, meus irmãos, busquemos a sabedoria do alto, porque o próprio apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 2, quando estava reunido com vários sábios, homens doutos, homens inteligentíssimos, mas ele diz que existem coisas que o homem daria de receber que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ou seja, os olhos ainda não leram, não viram e não leram, os ouvidos ainda não escutaram, e algo que muitas coisas o coração do homem ainda não conseguiu desejar, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Você quer ser mais sábio? Peça a Deus que te dá. Então, meus amados, cuidemos com o que nós falamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, porque chegará um dia que estaremos diante do trono de Deus e daremos conta de cada letra que falamos. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Senhor Jesus Cristo. Venha para cá, criançada, vamos ouvir. Elas vão falar o que aprenderam nessa terça-feira. Ei, Tiagão. Ei, gato, você tá bem? A paz do Senhor a todos.
Hoje nós meditamos como viver uma vida que agrada a Deus. As crianças aprenderam que mesmo pequenininhas,